Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. No livro do pregador Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, no capítulo 1. Eclesiastes, no capítulo 1, iremos ler do verso 4 ao 18º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos se não fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e na verdade o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Bem, amados irmãos, leitura um tanto extensa. Palavra no livro de Eclesiastes, livro do pregador. Os estudos bíblicos conferem a Salomão a narrativa do que está transcrito nesse livro. São temas, principalmente nesse tema que nós lemos, onde Salomão, em toda a sua sabedoria, ele narra a recorrência de fatos, a recorrência da natureza, a recorrência dos rios, do curso das águas, dos ventos, porque é assim que a vida funciona, irmãos. Ela é um ciclo e as coisas acontecem e se renovam e se refazem. Mas em todas essas coisas há o Espírito do Senhor sobre nós. E, irmãos, e conforme nós lemos aqui, nós
o pregador, Salomão, deixou escrito que o que é torto não se pode endireitar, e o que falta não pode ser calculado. A palavra do Senhor hoje vem para nós, para nos despertarmos, irmãos, que toda a ciência, que todo conhecimento, todo o poder não endireita o que é torto. E aquilo que falta não pode ser calculado. Vejamos, por exemplo, a cura do câncer. Ela falta. Nos falta essa ciência. Nos falta esse conhecimento. Mas ele não pode ser mensurado, porque não foi identificado como alcançar essa cura. Vejamos os irmãos, a cura desse mal que sobreveio à humanidade, essa pandemia do Covid, que todo o poder, todo o dinheiro do mundo foi investido para encontrar uma vacina, porque é um vírus simples, mas que a ciência não conseguia encontrar. Ela não poderia ser calculada, porque não sabiam qual era os produtos, as enzimas que deveria ser colocado para criar o antídoto. E a palavra do Senhor é essa, irmãos. O que falta não pode ser calculado. O que é torto não se pode endireitar. Mas sobre todas as coisas nós temos o Senhor, e ainda que você esteja vivendo dias em que você procura uma saída, procura uma solução para o teu problema, nem Salomão, com toda a sabedoria, encontrou solução para todos os problemas. E quando ele encontrava, ele via que não tinha exaltação naquilo, porque tudo aquilo que nós temos perde valor. Todo conhecimento que você acumula perde valor. Uma vez que você tem, não é mais novidade. Uma vez que você enxergou, já não é mais uma situação nova. E Salomão, com toda a sabedoria dele, ele quando encontrava a saída, quando encontrava as respostas, ele não tinha alegria. Se lermos o livro de Eclesiastes, é um livro onde você vê uma frustração em Salomão. Ele queria algo mais, mas ele se frustra, ele lamenta, ele coloca todas as coisas que são importantes para nós, como os bens materiais, como a sabedoria, como a saúde, a honra, sendo coisas banais. Tanto é que ao final da vida, Salomão transgrediu os mandamentos do Senhor e adorou a outros deuses, porque ele tinha tudo. Talvez ele não estivesse preparado, ou ele não tenha se preparado para ter tudo. E nós, irmãos, estamos preparados para receber o que nós temos pedido ao Senhor? O que é torto não se endireita. O que falta não pode ser calculado. Sobre todas as coisas há o Senhor, que opera favores, milagres e maravilhas. O que lemos da sabedoria de Salomão nesse parágrafo fala do que é terreno, fala do que é objetivo, fala do que pode ser mensurado, fala daquilo que as coisas acontecem por uma ordem natural de repetição e elas se completam pela ciência, pelo formalismo. Mas nós seguimos a um Deus que opera no impossível. Nós seguimos um Deus que abre o ventre da estéril, que abre o ventre da idosa, que
que faz frutificar aonde não existe. Ainda por esses dias, o Senhor deu a palavra nesta congregação, que o Senhor nos deu a respeito da conversão de Pedro, que quando ele foi alcançado pelo irmão dele, por André, ele foi apresentado a Cristo, o Senhor já o separou e o Senhor já tinha o projeto na vida de Pedro, e o projeto já era um projeto de um líder sobre uma grande igreja. Mas Pedro não tinha cultura, Pedro não tinha instrução, Pedro morava num lugar como se fosse a pior periferia do nosso Brasil. Pedro tinha o cheiro, a roupa e a língua, a gíria, o vício de linguagem. Era impossível, irmãos, porque o que é torto não se pode endireitar. Mas nós estamos diante de Jesus Cristo e seguimos a Ele em espírito e em verdade. Ainda que a ciência, ainda que a ordem natural das coisas se provem desfavorável ao que você busca, se lhe foi prometido pela palavra, o Senhor te dará e trará na palma das tuas mãos. A palavra do Senhor hoje não vem para lamentarmos a quem busca o conhecimento. A palavra do Senhor hoje vem sobre nós, sobre a igreja, para nos anunciar que sobre a sabedoria, que sobre a ciência, ainda há o governo do Espírito Santo sobre nós. Recebamos, irmãos, a palavra. Recebamos a palavra com confiança, com fé, que o que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não tenta endireitar o que é torto, nem tente mudar aquilo que ainda não existe ou criar aquilo que não existe. Deixe que o Espírito Santo opere os favores dele na sua vida, não por merecimento, porque nós não merecemos, irmãos. Somos homens pobres e pecadores na presença do Senhor, mas pela graça e pela misericórdia do Filho de Deus, o Senhor completará a obra que espera e aguarda o teu coração. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos recebê-la como vinda dos céus, guardá-la no nosso coração e que em pouco tempo possamos testificar que o Senhor fez o que era impossível pela ciência, o Senhor fez na nossa vida. Essa é a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, irmãos, agradecemos esse culto com oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nos encontramos, Senhor, mais uma vez agora em ato de agradecimento, rendendo-lhe graças, Senhor, por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Graças te damos pelos hinos que cantamos, graças te damos pela oração que Tu tem dado à igreja, Senhor, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Maiormente, te somos gratos, ó Pai, pela Tua santa e bendita palavra. Palavra de conselho, mas palavra de promessa, porque, Senhor eterno, que é impossível pela ciência, que nem com a sabedoria de Salomão pudéssemos alcançar, Tu pode fazer na nossa vida, e se Tu manda a palavra, é porque Tu fará no meio de nós. Cumpra a Tua palavra no meio de nós, Senhor. Exalta a cabeça da Tua igreja e permita que possamos, Senhor eterno, cantar cânticos e salmos de louvores em agradecimento aos favores que temos recebido das Tuas mãos. Guarda-nos em paz. O ano vai se encerrando, as luzes do ano vão se terminando e novas alegrias, novos dias, novo calendário, novos meses se apresentam. Senhor, é a última segunda-feira do ano. Quanto sonho, quanta expectativa que o Teu povo traz naquilo que é justo, naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, naquilo que é agradável aos Teus olhos. Senhor, faça nova todas as coisas na vida do Teu povo, pelo amor do Teu santo nome. Abençoa o Teu povo na terra e permita, Senhor, que possamos viver dias de alegria
e contentamento nos teus átrios e professando e dando testemunho de ti a todos aqueles que se achegarem até nós. Graças te damos por tudo, guarda-nos em paz, no teu cuidado, no teu sangue, cubra-nos com o teu manto, Senhor, para que possamos ser livres de todo mal e da aparência do mesmo. É o que te pedimos, te rendemos graças. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória.